Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025. Estamos concluindo o ano de janeiro. Hoje a igreja celebra a memória de São João Bosco. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 34, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois as espigas e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: O que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor no Evangelho hoje fala sobre o reino de Deus. Fala sobre a dinâmica que o reino de Deus possui. Sim, o reino de Deus, ele é dinâmico. O reino de Deus, ele tem uma força em si mesma, que o faz crescer, que o faz expandir por todos os cantos e lugares. É disso que fala o Evangelho de hoje. Interessante nós percebemos por quê? Porque tem uma força, uma dinâmica em si mesmo. O reino de Deus não acontece pura e simplesmente pelo nosso esforço humano. Claro que Deus quis a nossa colaboração e quer a nossa colaboração para que o reino de Deus aconteça e se expanda, é verdade. Temos uma missão a realizar, temos uma missão a cumprir, mas a dinâmica do reino de Deus, o crescimento do reino de Deus, não depende da força humana, porque é graça de Deus. O reino é de Deus e tem a ação de Deus, tem ação da graça, ação divina. E é isso que faz com que o reino de Deus possa se expandir. É isso que faz com que o reino de Deus possa crescer. Por isso, Jesus conta a parábola da semente que é lançada sobre a terra. É a menor das sementes. No entanto, quando cresce, se torna maior das hortaliças. Vai criando galhos na árvore ao ponto de servir de acolhida para os pássaros. Olha só que maravilha o que está dizendo aqui o Evangelho. Quando é semeado, cresce e torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então, à medida que o reino de Deus vai crescendo, vai progredindo, se torna um lugar de acolhida para todos aqueles que dele se aproximam. E aí vem, claro, a nossa colaboração. Temos a nossa parte nessa história. Temos a nossa contribuição a ser dada. Temos a nossa missão a ser realizada para que esse reino continue crescendo. Mas veja, repito, uma coisa é a nossa colaboração. Outra coisa é a dinâmica e a força que o reino de Deus tem em si mesmo. Ele cresce não é por causa de mim, é graça de Deus. Vocês viram na primeira parábola que Jesus contou, né? O reino de Deus é como com alguém que espalha semente na terra. Ele vai dormir. Ele dorme, acorda, noite e dia. E a semente vai fazendo o quê? Germinando. Quem é agricultor tem um trabalho simplesmente de lançar a semente na terra. Fazer a semente germinar, brotar, crescer, já não depende dele, né? Então está dizendo aqui Jesus no Evangelho. Ele vai dormir e acorda noite e dia, a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Então, é essa dinâmica e a força que o reino de Deus tem. E aquilo que São Paulo, ele fala na carta aos Coríntios. São Paulo diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer.
Existe a colaboração humana, o plantar é humano, mas o crescer e frutificar é a ação divina. Continuemos sendo os colaboradores de Deus, mas, sobretudo, tenhamos muito cuidado para pensarmos que o reino de Deus depende só da gente, que o reino de Deus depende da minha força somente, da minha força humana. Não, 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 não. Isso é orgulho. Renunciemos ao orgulho, renunciemos à soberba. Tudo é graça de Deus. Colaboremos para que a dinâmica e a força do reino continue agindo, levando o reino de Deus a tantos cantos, a tantos lugares, para que se estenda esses ramos, onde possam ser acolhidos os pássaros, ou seja, as pessoas. Por mais distantes que elas sejam ou estejam, elas sejam alcançadas pela graça de Deus, pela semente da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.